ficamos com a aula 23 e o nosso tema é: você já tem as informações, leia, interprete e construa gráficos e tabelas. Pode passar. Universidade do Estado da Bahia, discentes Arielle Ramos e Eduardo Araújo. O nosso tema, ele é elencado de vários tópicos, falando sobre a interpretação e construção de gráficos e tabelas. E ao decorrer da nossa apresentação, vamos falar dos tipos de gráficos, tipos de dados, tipos de tabelas, conceitos prévios, passo a passo, interpretação desses gráficos e de como a gente pode interpretar e estar analisando esses determinados gráficos, a partir dos dados que foram coletados e disponibilizados para os alunos. Pode passar. O nosso primeiro gráfico é o gráfico de barras, que ele elenca os seguintes conceitos. Ele registra ocorrências brutas, representa quantidades exatas, explícita a comparação entre ocorrências e suas quantidades. E com isso, o gráfico de barras, ele não mostra somente a quantidade de ocorrências, mas sim permite a comparação entre os dados que foram disponibilizados no enunciado da questão. E com isso, para além de permitir e mostrar a quantidade de ocorrências desses eventos, ele deseja contar e fazer comparações com as quantidades do produto, sem levar em conta a nenhuma evolução do tempo ou valor que foi disponibilizado. Pode passar. O nosso próximo gráfico é o gráfico de linha. Ele é uma habilidade importante, embora haja nenhuma complexidade, pois associa uma imagem visual, no caso é o gráfico, que foi disponibilizado, a uma sucessão de acontecimentos. No caso, a progressão do tempo. Ele analisa o tempo de acordo com os dados que foram disponibilizados. Aí ele faz uma linha de tempo, em questão de horas. Você pode colocar hora, graus, várias coisas relacionadas ao tempo. E com isso, eles são úteis para mostrar visualmente a evolução dos processos. E uma das habilidades e aplicações desses gráficos é mostrar a variação no tempo de vários tipos de grandezas, que dá conotação de moedas e de valor das ações em uma empresa, ou até mesmo a temperatura e volume de chuva ou de região ou cidade. Pode passar. Boa noite. Eu vou falar sobre um pouco sobre o gráfico de setor, que seria mais conhecido como o gráfico de pizza. Esses gráficos, eles permitem que a gente compare proporções entre quantidades que a gente mede. Para que a gente possa construir um gráfico desse, a gente precisa ter a noção, no caso, por exemplo, de fração, de proporção, já que ele registra essas proporções e frações e representa as partes em um todo. Esse daqui, ele é ideal, por exemplo, quando a gente quer passar informações de proporção. Por exemplo, quantos estudantes da turma faltaram no sábado letivo passado? E aí a gente vai ter uma proporção da quantidade, no caso, aquela parte, e relacionada a um todo. E dentre os três gráficos, digamos que esse seja um dos mais complexos, dentre os três tipos de gráficos, já que ele requer uma conceituação que a gente pode ter como mais complexa do que seria fração e proporção. Já que no primeiro, como a Arielle disse, o de barra, ele vai estar representando realmente a quantidade bruta, como se fosse assim, quantos alunos da turma são meninos e quantos são meninas. Então, é realmente a demonstração daqueles dados brutos que a gente vai pegar. Daquela turma, 20 são garotos e 30 são garotas, por exemplo. Aí a gente já avança mais um pouquinho no gráfico de linha, porque a gente já... É como se a gente já tivesse um tipo de gráfico que ele consegue ter uma variável mutável, que acompanha processos, que tem uma progressão que muda, certo? Que você vai acompanhar uma coisa que está em constante evolução, em constante movimento.
como, por exemplo, quantos dias da semana fizeram chuva, fizeram sol, fez chuva. Então, você sabe ali que você vai ter noções diferentes baseadas naqueles dias que você está ali coletando como dados. E o de pizza, no caso, o gráfico de setor, seria aí esse que permite que a gente compare proporções. Pode ser, por exemplo, de uma receita, quanto de farinha a gente vai usar para um bolo, quanto de farinha a gente vai usar se a gente tivesse que fazer 5 desses bolos, certo? Pode passar, por favor. E aí a gente vem para os tipos de tabela, que a gente tem as tabelas simples e as tabelas de dupla entrada. A tabela simples, ela vai ter como referência um único dado. Foi como eu disse, por exemplo, na questão do primeiro gráfico, contabilizar a quantidade de meninos e meninas numa turma. Você vai ter relacionado só uma informação, que é a quantidade daquele pessoal da turma. Já a tabela de dupla entrada, ela relaciona 2 dados para você obter uma informação. Seria o exemplo dos cardápios. Imaginem que a gente está numa pizzaria, certo? E aí a gente está conferindo o valor da pizza de acordo com o tamanho da pizza. Então, a gente tem que observar o quê? 2 variáveis, que seriam o quê? O tamanho e o valor. O valor da pizza ela vai mudar conforme o tamanho muda. Então, por isso dupla entrada, porque a gente vai ter entrada de 2 informações, certo? Pode passar, por favor. E aí, pronto. É importante que o estudante, antes dele construir esses gráficos, eles tenham noção de quais são os tipos de gráfico, quais são os tipos de tabela, para que, dependendo da coleta de dados que ele quer ter e da informação que ele quer passar, ele possa escolher o gráfico adequado. Ele tenha noção, porque às vezes a gente diz, vou expressar isso aqui num gráfico, mas qual seria o melhor gráfico? E aí a gente trouxe o passo a passo, né, de acordo com a aula, de como a gente pode estar construindo esse gráfico. A primeira coisa seria a escolha dos dados. O que é que eu quero coletar? O que é que eu quero passar? Qual informação tem que ser dada ali? E aí, a partir disso, a gente escolhe os dados. Como eu disse, se eu quero dizer o quantitativo de meninos e meninas, então eu tenho que saber que o quê? Eu tenho que ter a quantidade total e depois eu vou ter quais informações. Quem são meninos, quem são meninas, certo? Aí eu parto para a coleta, que seria o quê? Eu ir lá e realmente fazer essa pesquisa, esse levantamento de quantos são meninos, quantos são meninas. Depois eu organizo esses dados, certo? No caso, para que eu consiga, como é que eu posso dizer, sintetizar esses dados, eu preciso primeiro organizá-los, de forma que me permita depois fazer a construção da tabela com esses dados. A gente tem que ter em mente que antes de construir o gráfico, a gente precisa construir essa tabela, porque é a partir da tabela que a gente vai ter um desenho de todos os dados que a gente coletou para depois representar visualmente, certo? Na forma do gráfico. E aí vem a escolha do gráfico. De acordo com os dados que eu coletei, qual seria mais interessante? E aí, por exemplo, se eu colocasse uma segunda informação, por exemplo, eu quisesse coletar a idade também desses estudantes, relacionar ali, tá fazendo a relação entre a variável de sexo e idade. Como é que ficaria? Qual seria o melhor gráfico? Então, eu tenho que pensar em quais dados eu quero expressar naquele gráfico e aí sim escolher qual seria o gráfico mais adequado. E vale salientar que a gente pode ter a mistura, por exemplo. É bastante comum que a gente veja gráficos de barra misturados com gráfico de linha. Como a gente tem uma imagem aí, não sei se vocês conseguem ver, as barrinhas embaixo eu teria a linhazinha, a setinha. E, por fim, a gente constrói esse gráfico. Pode passar, por favor. Pode voltar. Desculpa. Eu pensei que estava outro. Pronto. E aí, ainda pensando na construção do gráfico, a gente tem que levar em considerações
como é que eu posso dizer, alguns conceitos prévios, como a ideia, por exemplo, de legenda. A gente sabe que tem gráficos que a gente vai ter que legendar. No meu gráfico de barra, como é que eu vou identificar qual a quantidade de menino, qual a quantidade de menina? Pode ser uma legenda através de cores, certo? Pode ser uma legenda através de símbolos, pode ser uma legenda através do formato de como eu vou desenhar o meu gráfico. Também a gente tem que estar atento a essa questão da relação da escala. Porque se a gente for pensar, a gente faz o gráfico, por exemplo, de barra ou de linha, tendo como base o plano cartesiano. Então, a gente sabe que para usar aquilo ali, a gente vai ter o quê? Que ter essa noção de escala, de proporção, já na questão do gráfico de pizza. Porque não adianta você pegar o círculo, né, e colocar e distribuir, por exemplo, 50%, 50%, você sabe que é metade. Então, você tem uma proporção, os tamanhos têm que estar iguais, as duas metades têm que estar iguais. Certo? Então, a gente precisa também trabalhar, antes de começar a construção dos gráficos, esses conceitos que a gente trouxe como os conceitos prévios. E aí a gente também tem os conceitos dos números decimais, das frações, de proporção, de porcentagem, que tudo isso, se a gente imaginar o conceito, né, de gráfico e tabela, a gente está trabalhando diversos outros conceitos matemáticos que precedem essa construção de gráfico em um só. Pode passar agora. Oi? Obrigada. E aí vem agora a interpretação dos gráficos, como eu já adiantei um pouquinho, que para a gente conseguir interpretar, a gente tem que entender os dados que estão sendo repetidos, a gente conseguir ler as legendas, as cores, os símbolos, tem que estar bastante expressos, e como é que eu posso dizer, legíveis, fáceis de se compreender, e compreender também as escalas. Cadê? Pode passar. E acabou. A Arielle quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Duda. E é isso, o texto traz umas passagens interessantes também do porquê a gente deve estar estimulando a construção e a interpretação dos gráficos e tabelas, porque diariamente a gente lida com isso, não só no campo escolar nem acadêmico. No dia a dia, como eu disse, você pega um cardápio, se você pensar, é um tipo de tabela. Você pega a relação, por exemplo, de horários de viagem de ônibus, é uma tabela. Você tem gráficos em jornais, você tem gráficos, por exemplo, na carteirinha de vacina de criança, você tem gráficos de curva, de idade, de crescimento, de, por exemplo, agora na questão de pandemia, de você conseguir interpretar como é que estavam os casos na sua cidade e tudo mais. Então, é uma coisa que estimula diversos conceitos, diversas aprendizagens matemáticas e que realmente está presente no dia a dia. E que é uma forma, como eu posso dizer, de estar exercitando o raciocínio, a lógica, de você conseguir ler, enxergar aquela imagem e perceber que ali tem informações de número, mesmo que os números não estejam necessariamente expressos. E uma outra coisa interessante que a aula traz, só para finalizar aqui, é a questão da tabuada, que através da tabela de dupla entrada, a gente pode estar trabalhando a tabuada, que no caso, se a gente perceber a tabuada de multiplicação, a gente relaciona um número ao outro, não é isso? E a gente cai naquela história de que não é legal que as crianças decorem a tabuada, mas elas podem estar exercitando essa questão da multiplicação, por exemplo, na construção de um gráfico. E é só isso mesmo. Obrigada.